Começando mais uma edição do nosso Allcast. Hoje, no nosso podcast onde tudo se conecta, eu tenho uma convidada mais do que especial. Ela é CEO de logo 2 empresas. A gente vai falar de um tema, assim como os outros que eu trago aqui, que olha muito para o nosso futuro. Tecnologia, segurança, mobilidade e educação. Então eu tenho o prazer de receber aqui Cláudia de Moraes. Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Cláudia, CEO da Yunder e da Procondutor. Bem-vinda. Obrigada, Cris. Eu que agradeço estar aqui com você. A gente já se conhece há algum tempo e essa oportunidade de a gente trocar um pouquinho, trocar o meu conhecimento e aprender também um pouquinho com vocês. Muito bom, eu vou começar contando para o pessoal que está nos acompanhando, aqui com imagens pelo YouTube ou quem nos ouve pelo Spotify. Cláudia e eu nos conhecemos há quase 10 anos, trabalhamos juntos, inclusive nas empresas em que ela é CEO, então é uma conversa de muito carinho, muita admiração. E aí eu queria que você começasse contando para o nosso pessoal, para a nossa audiência, como a Cláudia chegou até aqui, como a Cláudia se tornou CEO de 2 empresas que atuam com tecnologia, segurança, educação, formação de condutores. Cara, trabalhando duro? Não foi fácil, muito, trabalhando muito. Não foi fácil. Bom, enfim, eu comecei a trabalhar muito nova, muito jovem, com 14 anos eu comecei a trabalhar. E sempre tive como foco realmente crescer dentro das empresas no qual eu trabalhava, sempre fui muito focada, de muita disciplina, Estudei bastante e aí acho que eu fui desenvolvendo minha carreira. Minha carreira começou na área comercial, então eu trabalhei na área de autopeças por 9 anos, área comercial, depois fui para a área de telecomunicações, onde fiquei 12 anos também na área comercial e tive uma carreira crescente, ascendente, com 26 anos já era gerente. Que legal. E depois trabalhei 2 anos e meio em indústria automotiva e vim parar na área de tecnologia, que eu me encontrei, é uma área que eu amo, assim, adoro, Eu acho que eu tenho várias habilidades que eu acabei descobrindo, aprendi muito nessa área e cresci. Então acho que foi meio natural, eu fui assumindo responsabilidades, eu tenho muito isso de assumir responsabilidades, eu fui assumindo responsabilidades no meu trabalho e quando de repente as pessoas entenderam, eu já estava naquele lugar. Então, não teve uma estratégia, uma coisa organizada. Não, é o meu jeito mesmo de ser, de fazer as coisas. E aí eu vou me tornando relevante, nas empresas no qual eu trabalho. E de maneira orgânica. Eu gostei muito disso que você traz, do quanto que isso foi natural. Não é algo que você acordou, pegou um papel, desenhou e falou, eu vou me tornar CEO. Aconteceu. Eu atribuo muito isso, no seu caso e no caso de outros CEOs ou outras CEOs, a sua capacidade. A sua entrega fala mais do que qualquer outro plano que você faça, certo? Sim, claro. Claro que tem uma ambição. Você tem um desejo de fazer diferença. Você, assim, no meu caso, eu entregava muito com a minha paixão pelo trabalho, eu gosto muito de trabalhar, e querendo fazer diferente, transformar. Então, isso, quando você está dentro de uma organização, é percebido pelos seus colegas de trabalho, é percebido a pessoa que está acima de você, o seu chefe. Então, naturalmente, você vai buscando esses lugares. Claro que se você não tiver disciplina, você não souber para onde você quer ir, se você não tiver direção, as coisas não acontecem, Ela é orgânica na medida que você também tenha foco. Faz direito, tem foco, aí o orgânico funciona. Aí o orgânico funciona, não tem como exato. sentar e falar, vou aqui ficar esperando o orgânico, Não, sabe, Cris, oportunidades também não caem do céu. Exatamente. Eu sempre acreditei que oportunidades a gente cria. Exatamente. Então a gente cria oportunidade. E você sabe de uma coisa? Eu nunca fugi de desafio. Então isso é o que acho que traz uma grande relevância para minha carreira. Eu sempre tive muita coragem para enfrentar desafios. Muito bom. E normalmente as pessoas fogem um pouco, porque dói mesmo, Não é fácil. Nossa. E no desafio que a gente aprende, que a gente se torna relevante. Então acho que é um pouco isso. Muito show. Cláudia, eu acho que tem uma questão relacionada a um pouco da responsabilidade social que a sua atuação, que a atuação das suas 2 empresas envolve pelo fato da gente estar falando de formação, capacitação de motoristas, pessoas que estão na rua conduzindo veículos de qualquer porte. Então, você visualiza essa questão da responsabilidade social da sua atuação também? Totalmente, totalmente. Quando eu entrei no grupo para trabalhar e eu entendi o papel que poderíamos desenvolver,
É claro que toda empresa ela tem um foco no lucro, né, em gerar receita para poder se desenvolver e crescer. Mas eu entendia que ali a gente tinha um papel social de entrega, né? Então o Brasil é hoje um dos países que mais mata no trânsito. A gente está falando de aproximadamente 33 mil pessoas que morrem por ano no trânsito. 33 mil pessoas. Fora as pessoas que ficam sequeladas, né? Que a gente é um número absurdo. O impacto para o governo e para a sociedade, não só, porque isso não é uma conta que só o governo paga, a sociedade também paga, né, de 50 bilhões por ano, né, em termos de custos para a sociedade e para o governo. 50% dos hospitais são ocupados, os leitos hospitalares são ocupados por vítimas do trânsito. Então é um problema grave, é um problema social. E o Brasil, ele é signatário do Pacto de Segurança com a OMS, no qual ele se responsabilizou em até 2030 reduzir em 50% da sinistralidade no trânsito. Quando eu entendi que a gente também passa por aí, porque educação de trânsito, né, a gente fala diretamente com os motoristas ou os futuros motoristas, eu entendi que a gente também tem que ter o papel, né, de protagonista nesse assunto. Então, todos os conteúdos que a gente desenvolve é para levar conhecimento, é para conscientizar, e para, no final, na última linha ali, preservação de vidas, é o que a gente quer entregar. Então, no caso da Procondutor, que trabalha com formação de condutores, com especialização, reciclagem de condutores, a gente tem esse papel e esses são processos que são regulamentados no Brasil. O Brasil é um país que regulamenta muito a questão da formação e especialização de condutores. E no caso da Hyundai, que a Hyundai é a nossa empresa mais nova, né? A gente ainda está no início de vida. Tem 5 anos a Hyundai no mercado, a Hyundai trabalha já com o mercado corporativo. Então, no mercado corporativo, existe uma responsabilidade da empresa na qual contrata a Hyundai em transformar e mudar ali a situação dos motoristas. Então, em todos os casos, a gente está falando de preservação de vidas. Em todos os casos, a gente tem uma proposta de valor muito importante, né, que é mudar esse papel do Brasil enquanto país que tem esses números alarmantes. Você sabe que esse tema, para mim, ele é muito importante porque ele pega, de fato, na minha história. Uhum. O meu pai morreu num acidente de trânsito. Em 1989, minha mãe estava grávida de 8 meses de mim. Nossa. Então, um acidente de trânsito fez com que uma história inteira, de uma família inteira, fosse transformada para sempre. Sim. E quando você me diz, né, 33 mil vidas por ano no trânsito, eu te devolvo perguntando: você acredita que hoje o principal desafio do trânsito no Brasil é o comportamento das pessoas? Sem dúvida. 90% da sinistralidade no trânsito é por negligência, imperícia e imprudência, né? Que são comportamentos humanos. É um olhar para não responsabilidade sobre os meus próprios atos. Não consciência. Não consciência. Não consciência. As pessoas não têm consciência que elas estão dirigindo uma arma, um veículo. O veículo mata pessoas e mata a si mesmo, né, o próprio motorista. Então, existe uma questão de consciência muito grande. As pessoas não têm consciência. Eu acho que a gente está um pouco longe de desenvolver essa consciência. É um trabalho que ele dá na formação do cidadão. Então, é um trabalho que deveria começar lá na escola, dentro de casa primeiro, né? Passar pela escola e seguir vida fora. Então, a gente não tem. E é fácil você entender isso, né? A gente está no trânsito, quantas pessoas estão no celular? Muitas vezes no meio. Porque eu parei no farol. Pega o celular para mandar uma mensagem, né? Ou tá dirigindo no celular. As pessoas atravessam a faixa de pedestres usando o celular, porque não é só o motorista. O motorista, sim, ele é um ator muito importante, mas o pedestre também é. Outras pessoas, né? Quando a gente fala em mobilidade. É um ecossistema muito grande que envolve muita gente, né? Exatamente. Então, as pessoas precisam se conscientizar que são frações de segundo que muda a vida de uma pessoa, e o que você falou, afeta uma família. Uma família. Né? Não é. Quando eu falo assim, por exemplo, de empresas. A gente tem clientes que têm ali como seus valores a família, a preservação da família. E eles treinam os motoristas porque no valor da empresa, as pessoas que
se relacionam com aquela marca, elas precisam preservar a família. A vida de um motorista é importante porque ele precisa voltar para casa. E muitas vezes, esse motorista, por exemplo, ele que é ali ele é o papel principal da família, é o que produz renda para a família, é a pessoa mais importante para sustentar aquela família. Se ele não volta para casa, o impacto para a família é muito grande. Então, assim, em todos os sentidos, né, é uma perda irreparável. Aí você comentou da infância e da educação. Quando a gente pensa hoje no formato das autoescolas, o CFC, né, o Centro de Formação de Condutores, ele deveria ser aquele final da capacitação e da conscientização que a criança soubesse desde cedo, na escola, em casa, no ensino fundamental, no ensino médio, essas noções básicas de cidadania, que eu tenho a impressão que antigamente eram mais ensinadas, né, nas escolas, nas famílias, e que hoje a gente poderia melhorar um pouco mais. Então, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, no caso da Procondutor, o que vocês desenvolvem hoje e entregam está relacionado à formação do motorista, a pessoa física, o condutor do dia a dia? Isso. No caso da Procondutor, sim, né? A formação do condutor, então ele resolve tirar a sua CNH, ele procura uma autoescola, porque esse é o formato que existe hoje no país. Ele procura a autoescola, ele vai fazer o curso de primeira habilitação. Então, o curso de primeira habilitação a gente desenvolve, como também a gente desenvolve a plataforma de ensino remoto, que é o CFC Online. Hoje tem uma modalidade que foi desenvolvida na pandemia, que é o ensino remoto. E aí, através do ensino remoto, o mercado adotou esse nome, né? O CFC Online, no qual o cidadão, a pessoa, consegue tirar a CNH, fazer o curso teórico em casa. Aquelas, na minha época, né, eram 45 horas, aquelas horas em que a pessoa ia, então, presencialmente à autoescola, hoje ela pode fazer online. Ela pode fazer online. Mesmo depois da pandemia, continuou? Mesmo depois da pandemia, continuou, porque foi uma inovação muito importante. Hoje você faz... Quantos cursos, né, a gente faz online, a gente faz faculdade online, MBA, enfim. Então, tem o CFC Online, tem o presencial também, mas tem o CFC Online que é muito importante, especialmente para esse jovem que, né, ele é nativo digital, ele não tem tempo para ficar indo na autoescola, nem tem interesse. Para fazer isso. Então, em 2 momentos ele entra em contato com o nosso produto, no curso de formação e na plataforma do ensino online. Depois ele vai fazer uma prova. Se ele for fazer uma prova na autoescola, ele também vai entrar em contato conosco através da nossa plataforma que aplica a prova. E aí a gente tem outros cursos, como reciclagem de condutores. Hoje, quando o condutor é suspenso, ele atinge lá 40 pontos na CNH por infrações, ele tem que fazer um curso de reciclagem, ele é suspenso por um determinado período, né? Começa a partir de 6 meses, pode ir até 2 anos, e ele precisa fazer um curso de reciclagem, é um curso EAD. Então, nesse momento também, ele entra em contato com nossos cursos. E quando ele vai se especializar, por exemplo, motorista profissional, né? Hoje nós temos aí 80% da nossas mercadorias, produtos, são transportados através de rodovias, no modo rodoviário. E muitas vezes esse motorista precisa ter um curso especializado, né, para fazer transporte de carga perigosa, por exemplo, combustível ou gás, transporte de material indivisível ou coletivo, né, são os ônibus, ou escolar ou emergência. E aí ele vai fazer um curso especializado, EAD também. E a cada 5 anos ele renova esse curso. Quando você falou de logística, né? Hoje, basicamente, a nossa vida inteira chega em casa, é entregue por alguém. Exato. Mercado Livre, Amazon, tantas outras plataformas. Sim. Então, eu que não sou um motorista profissional, mas desejo trabalhar com isso, posso fazer um curso online de maneira ágil, prática, com o uso da tecnologia a meu favor e me capacitar para isso. Exatamente. E é um segmento que a gente olha, o motorista profissional hoje está em falta no mercado, né? Existe uma falta aí de 200 mil vagas que não são preenchidas, porque não tem esse profissional. 200 mil? 200 mil vagas. Então a gente está falando aqui também de oportunidade de emprego. Para quem no Brasil hoje, você que dirige, que está buscando emprego, tem oportunidade, 200 mil vagas não preenchidas. Não preenchidas. Nos próximos anos, pode chegar a 1,5 milhão de vagas não preenchidas. Caramba, então tem muito mercado, um problema, muita oportunidade. Ao mesmo tempo que é um problema, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Hoje é o principal problema do setor, é um dos principais problemas do setor, falta de mão de obra. E, por outro lado, uma oportunidade, né? Porque como também não tem mão de obra, as empresas estão tendo que pagar melhores salários, dar melhores condições. Então, fazendo um curso especializado na categoria correta, né? Categoria C, D ou E, ele consegue também ter uma profissão.
que é E muito aí, bacana. no caso das empresas, como você comentou, aí a gente migra para outra empresa que você criou, que é a Isso, Yunder, que é a que ali Yunder. tem a capacitação desse já colaborador da empresa. Exatamente. Então, na Yunder, a gente desenvolve os treinamentos, sempre mediados com tecnologia e com inteligência de dados, para entender o perfil dessas pessoas e sempre entregar o melhor treinamento possível para que ele mude o comportamento, né? E grandes empresas, eu vou mais na linha assim, quem é o cliente da Yunder hoje? O cliente da Yunder hoje é uma empresa já de médio, grande porte, né? Acima de 100 motoristas, é um cliente interessante, né, que acaba procurando a Yunder, mas normalmente são empresas mais multinacionais que já têm uma cultura de fora e no qual, né, é muito sensível à questão da gestão do custo de logística, que passa por combustível, manutenção de veículo e sinistralidade, né, e também da preservação de vida. Quanto menos acidentes, melhor. Aí você junta diversos propósitos e encontra ali na Hyundai. Você comentou sobre o perfil do cliente, né? Então eu tenho uma empresa com uma série de propósitos. Você tinha comentado da preservação da família, por exemplo. Exato. Então você olha para um mix entre a capacitação desse profissional, mas também um olhar da pessoa motorista, seja o motorista ou a motorista. Sim, sim, sim. Então a gente entende ali qual é o perfil do profissional, né? Que tipo de. O que falta? Qual é o conhecimento que falta para aquele profissional? Qual é o problema que aquela empresa está enfrentando? Normalmente as empresas lembram da gente quando elas têm algum sinistro. Então, é muito normal hoje a empresa ter algum sinistro, algum acidente, né? Porque hoje a gente usa muito essa palavra, porque sinistros são coisas que são possíveis a gente evitar. Isso. Né? E aí entra em contato conosco, traz ali a dor dela, a gente vai trabalhar muito em cima do perfil. Todos esses treinamentos aplicados são mediados por tecnologias, dados, que vai para o nosso sistema e alimenta os gestores. Então ele consegue tomar decisões. E normalmente esses programas de treinamento são programas contínuos. E eu vou dar treinamentos ali, né, quando a gente fala de perfil, que pode passar desde um perfil de baixo risco, que pode ser uma pílula em EAD, até um treinamento presencial ou presencial conectado, né, que é remoto, e um treinamento prático, que é no veículo mesmo, com instrutores de trânsito, que é homologado pelo Detran. A gente tem instrutores de trânsito espalhados no Brasil inteiro. Esse instrutor de trânsito avalia esse condutor durante a aplicação do treinamento e coloca isso na nossa plataforma, no qual a gente entrega esses dados para o gestor, apontando ali quais são os pontos de melhoria. E para perfis de alto risco, a gente recomenda treinamentos em simuladores de direção veicular, né, que são simuladores de alta imersão, no qual a gente consegue promover ali situações impossíveis de acontecer num ambiente real. E muitas vezes o perfil do condutor é tão agressivo, assim, é de tão alto risco, que a gente recomenda que ele seja afastado, né, e seja reeducado para depois voltar para sua função. O nível de inteligência de dados, então, que eu, enquanto gestor dessa frota, gestor desses motoristas, recebo, chega tamanho ao ponto de haver uma recomendação de eventual afastamento, substituição. Sim. É nesse nível. Os dados, nesse caso, são fundamentais. Mais do que só fiz um treinamento, tenho um certificado. É muito mais do que isso. Então, Cris, quando a gente criou a Yunder, né, a Yunder eu criei ela dentro do grupo, porque eu entendi que tudo que a gente tinha no grupo poderia ser oferecido no mercado corporativo. Naquele momento, quer dizer, eu pensei muito em treinamentos, mas sempre com aquela questão da tecnologia. Conforme a inovação ela vem acontecendo e as coisas vão mudando, a gente também vai ficando mais. A gente também vai acompanhando essas mudanças, né? Vai ficando mais sensível em relação ao que o mercado precisa. E hoje a gente acessa dados como telemetria, por exemplo. Qual é o problema das empresas de telemetria? Né? As empresas de telemetria, elas colocam a telemetria nos veículos, apresentam lá os seus dashboards para as empresas com os problemas, mas como que resolve o problema? Eu sei qual que é, e agora, né? Quando você pega uma frota de 8 mil motoristas, você vai olhar os problemas, como é que você resolve? Você precisa padronizar, você precisa criar padrões, você precisa entender. Então, o que a Yunder faz? A Yunder hoje tem produtos que acessam a telemetria dos veículos, a telemetria até do celular do condutor, né, do motorista, dados de infrações, dados da CNH dele. Isso passa por uma inteligência de dados, por uma tecnologia, uma inteligência artificial, e ela apresenta ali perfis, né, de acordo com cada perfil de risco,
a gente vai apresentar lá o remédio adequado, qual é o curso adequado, o feedback adequado que esse gestor de frota tem que dar pro motorista dele para que ele mude o comportamento. Não, eu imagino que a sua equipe de tecnologia, dados, conteúdo não tenha um dia de rotina entediante, né? Não tem. Com esse tanto de grandes empresas e com essas situações todas que você está reportando aqui pra gente, deve ser uma rotina interessante. É uma rotina maluca mesmo, a gente não para um minuto. E tá sempre surgindo coisas novas no mercado, então a gente tá sempre se atualizando. E, bom, empresa de tecnologia, você já viveu isso, como é que é, né? É um ambiente realmente muito desafiador, muito inovador, que a gente aprende a todo momento. Eu acho que, inclusive os nossos produtos, a Hyundai, ela tem mudado junto com a tecnologia, né? Cada vez mais a gente está conseguindo entregar dados, informações para tomada de decisão dos gestores. E quando a gente recebe ali um feedback de uma empresa no qual ela conseguiu evitar um acidente por um treinamento que a gente aplicou, sabe? Ela consegue mostrar nos números que o comportamento mudou, que ela economizou com despesas, pra gente é muito gratificante. Eu posso imaginar. E, Cláudia, como comentei aqui, pessoal, a gente se conhece há quase uma década, eu sou um grande admirador. Você roda o Brasil, você roda o mundo, você palestra, você tá nos podcasts, você é uma inspiração. Isso em algum momento te assusta ou Você comentou do orgânico, né? Como é que você visualiza, para além de todo o CEO, todo o executivo, Cláudia, essa inspiração? O que isso significa para você? Nossa, assim, você falou de me assustar, não assusta, né? Pelo contrário, isso significa que eu tenho que estar sempre aprendendo, melhorando como pessoa, para que eu possa, né, ter cada vez mais insumo de criar coisas novas que impactem a sociedade de forma positiva, que meu trabalho traga relevância, né? Além de todas as questões, eu sou mulher. Então, eu sou mulher na área de tecnologia. Mulher. Mãe, né? E isso traz uma responsabilidade importante também sob esse ponto de vista, né? Eu falo assim, lógico, quando eu desenvolvo produtos junto com o meu time, né? Quando a gente faz isso e coloca no mercado, a gente quer impactar a vida das pessoas, dos cidadãos, dos usuários que se conectam conosco. Mas também tem as pessoas que trabalham comigo. Então, eu também tenho uma responsabilidade com essas pessoas, né? De transformá-las, de ensiná-las, de orientar. Muitas vezes eu vejo o erro acontecer, deixar que elas errem, para que elas aprendam. De incluir, né? Porque inclusão, diversidade também passa quando a gente está numa posição, especialmente quando a gente é mulher, né? Nesse segmento. Então, voltando à tua pergunta, o que significa? Significa eu estar sempre melhorando. Né? Você sabe que eu ouvi pela primeira vez com você uma expressão que é lifelong learning. Sim. Conta um pouquinho pro pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, o que é lifelong learning e por que faz tão parte da sua vida? Bom, lifelong learning, a gente está sempre aprendendo, é nunca parar de aprender, né? E muitas vezes é aprender a reaprender. Porque as coisas mudam tanto, se a gente não Mudar a forma, né? Mudar a forma de aprender. Exatamente, mudar a forma de aprender. E as coisas mudam se você não tiver, né, E eu falo que isso é uma coisa que tem que estar intrincado na sua alma, né? De essa vontade de aprender, esse entendimento que a gente não sabe tudo, que a gente está sempre mudando, que a gente pode se mudar de opinião e tá tudo bem. E isso é importante porque o mundo está mudando muito rápido. Então, se nós não mudarmos, não mudar nosso mindset, não sermos flexíveis para estar aprendendo novos conceitos, dificilmente a gente consegue se manter no mercado, dificilmente a gente consegue acompanhar as mudanças, né? Então, eu acho que isso tem que estar na vida de todo mundo, porque vamos passar por grandes mudanças ainda. E quem não entender isso vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Muitas mudanças, inclusive nós estamos aqui, ó, o meu telefone tocou ao vivo. É normal. Muitas mudanças, porque hoje tudo tá conectado. Faz parte, né? Faz parte, que nem eu falo assim, não dá mais pra gente separar a vida profissional de vida pessoal. As coisas se misturam. Não, e essa altíssima conectividade, muito também pós-pandemia, aproveito para te perguntar, isso mudou, o pós-pandemia mudou a forma como vocês trabalham? Mudou no sentido que a gente mudou, né, o formato de trabalho. A gente hoje trabalha no formato híbrido. Então, 3 dias na empresa, 2 dias em casa. A gente entende que é um equilíbrio bom.
E a gente teve que aprender mais a trabalhar à distância, né? Inclusive, o híbrido é um formato parecido com o que vocês entregam, né? Então você comentou, por exemplo, no caso da Yunder, eu posso fazer uma parte online, eu tenho uma simulação com altíssima imersão ali no presencial. Exato. Eu acho que você diria que o mundo está mais híbrido? Eu acredito que sim, Cris. Ele tá mais híbrido, mas tem uma coisa que me chama atenção, não sei se você notou isso, as pessoas também estão valorizando mais o presencial. Quando a gente se encontra é tão melhor, né? É muito melhor. Porque deixou de ser rotineiro, né? Exato. E eu, particularmente, eu não acredito em 100% online. Né, em 100% home office, em 100% distante. Por quê? Porque somos seres humanos, a gente precisa de conexão. Precisa né? de proximidade. Proximidade. Então, assim, o que mantém a cultura da empresa? A conexão, o presencial, estar junto. Né? Como que você faz com que as pessoas se lembrem de onde elas estão, quando você traz ela para dentro da empresa, quando você divide um pouco, né, o dia a dia da empresa. Então, no começo, eu desconfiava um pouco quando começou a pandemia, todas as empresas de tecnologia, não, o mundo agora é online. Eu, particularmente, desconfiava disso, mas isso não vai dar muito certo. Foi, na verdade, uma previsão, né? Foi. Porque quando você olha hoje, quem tinha entregado seus escritórios, no mínimo, voltou. Com um espaço menor, mas voltou, Sim. né? Não, e muita empresa voltou. E muita empresa hoje está falando que ou o funcionário volta ou volta. Tem empresas que estão inovando a forma de trazer os funcionários para o escritório, né, para que se torne mais atrativo, porque a conexão, a relação pessoal, ela é importante e ela que faz os negócios progredirem, ela que traz vida para o negócio. E lucratividade, no final toda empresa está atrás disso, né? Então é isso. Muito bom. Cláudia, a gente poderia passar uns 4 dias aqui seguidos conversando. Não ia faltar assunto. Não, ia ter muita coisa agregadora para você dividir com quem está nos acompanhando. Nosso tempo voou. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes da gente encerrar, que ela para mim tem muito a ver com a atuação da Cláudia, do mercado em que a Cláudia está e das empresas que a Cláudia preside. Como é que você visualiza o futuro da mobilidade no Brasil? O futuro da mobilidade, eu acho que é desafiador. A gente tem muitos problemas para serem resolvidos, ao mesmo tempo que tem muita tecnologia chegando, né? Então, eu acredito que as pessoas vão ter que mudar a forma de agir para poder fazer com que tudo isso se conecte, né? Eu não sei dizer para você, porque acho que a gente aqui no Brasil, a gente precisa de consciência, né? Consciência humana mesmo, consciência do meu papel como cidadão dentro, né, da sociedade. Então eu não sei o quanto isso vai mudar, o quanto a tecnologia ela vai empurrar a gente para mudar isso. Mas já tem algumas iniciativas bem localizadas em algumas cidades, né? Quando a gente fala de cidades inteligentes, tecnologia, a gente percebe os veículos se transformando muito rápido. Então eu penso que a própria tecnologia, que a própria inovação, que o mundo mesmo vai forçar com que as pessoas mudem. Eu acho que a gente ainda vai conviver durante muito tempo com a questão da sinistralidade, né? Não acho que é uma coisa que a gente consegue resolver rápido, mas eu sou sempre positiva, né? Eu tenho a confiança de que a gente, daqui a alguns anos, verá uma situação, né, de mobilidade, ou de sinistralidade, enfim. Né, os problemas que a gente enfrenta hoje, eu tenho certeza que serão menores. E você é positiva, e é positiva com ações. Porque ser só positivo esperando não dá certo. Não. Você vai e faz. Cláudia, muito, muito obrigado pela sua presença, por dividir com a gente um pouco da sua história, um pouco da atuação das empresas. Obrigado mesmo. E para quem quiser encontrar Yunder e Procondutor, onde a gente encontra vocês? Site, redes sociais? Bom, Yunder nas redes sociais, @Yunder, né? E @Procondutor. E também nossos sites, yunder.com.br. Eu até acho que é legal falar, né? YOUNDER, Yunder. E procondutor.com.br. Muito obrigado. A gente vai deixar aqui para o pessoal, então, no nosso GC, né, no nossa tarja, o QR Code que direciona para os sites, para as redes sociais, mas também vamos deixar escrito. E na descrição do áudio do podcast, para quem está no Spotify sem imagens, a gente também deixa para o pessoal acompanhar. Tá bom, Cláudia, muito obrigado. Cris, eu que agradeço. Obrigada a você, obrigada a toda a sua audiência.
Obrigado, Cláudia. Obrigado você que nos acompanhou. O Allcast é um oferecimento da Angel Lyra, uma empresa de tecnologia para logística, gerenciamento de riscos, com soluções inteligentes para sua empresa. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os serviços e os produtos, também tem um QR Code aqui na tela. Quem não está conosco com imagens pelo YouTube, mas nos ouve pelo podcast no Spotify, eu deixo na descrição angellyra.com. 2 L's, angellyra.com. Tem muito Allcast ainda nessa temporada, muito obrigado e a gente se encontra na próxima edição.